E aí, pessoal, beleza? A gente vai ver hoje aqui sobre o algoritmo de pesquisa binária, utilizando aqui como exemplo o livro Entendendo Algoritmos. Então, esse aqui vai ser um vídeo aí um pouco longo, se você não tem paciência, pode pular o vídeo aí numa boa, beleza? Bom, vamos lá então, né? Eu tenho esse livro aqui, Entendendo Algoritmos, tanto em PDF quanto em livro físico, né? Se você tiver interesse de estar adquirindo este livro aí, você pode estar indo na Amazon, né, pesquisando por ele lá, ou tá baixando o PDF ali para você estar estudando. O importante é que você estude, né, pelo menos aí o básico de alguns algoritmos. Obviamente que é um livro muito grande, muito extenso, não é um livro que você vai ler de forma corrida. Sempre que você precisar estar estudando, você volta no livro e faz a consulta, certo? Bom, entendido isso aí, então, para que serve a tal pesquisa binária? A pesquisa binária, sendo bem curto e direto, né, ela é um tipo de pesquisa que serve para agilizar a pesquisa em números, né? Então, digamos que você tenha, por exemplo, uma quantidade gigantesca de números e você quer verificar, né, se determinado número ela está presente nessa sua lista gigantesca. Há duas formas de você fazer isso. Você pode começar a verificar a lista a partir do primeiro elemento até o elemento que você quer encontrar. Por exemplo, uma lista aí com 1 milhão de elementos, quer pesquisar o elemento 500 mil. O pior dos casos aí, você poderia utilizar uma pesquisa burra, digamos assim, para você pesquisar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 500 mil. Então você vai ter 500 mil tentativas, né? Se a sua lista for maior, o que vai acontecer? Você vai ter um algoritmo lento e horrível. Na pesquisa binária, você vai diminuir a quantidade de tentativas, né, excluindo aqueles números que você não precisa pesquisar. Por exemplo, né, vamos vir aqui no Python, né? Eu tenho aqui uma lista com 100 elementos, né? Na pesquisa binária, o que a gente pode estar fazendo? Digamos aí, né, que eu vá testar o número, vou mudar a cor aqui, o número 25, né? Então, digamos aí que eu vá testar o número 25. Na pesquisa binária, a gente tem aqui o ponto inicial, a gente tem o meio da nossa lista e a gente tem um ponto mais alto, né? Então, ao invés de procurar o número 25 aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao 25, tendo 25 tentativas, o que você pode fazer? Você divide essa sua lista aqui no meio, ó, certo? Então, a meta dela aqui é o 25, e você compara. O 25, ele está presente na parte anterior ao meio ou na parte posterior ao meio? Obviamente aqui, ó, o 25, né? Ele está antes do 50, então se ele está antes do 50, o que você pode fazer então com a parte do meio para frente, né? Você pode simplesmente estar ignorando esses testes, você não precisa mais testar. E o que você faz de novo? Você vai pegar o meio da lista aqui agora, que é o topo, e você vai dividir ele novamente, né, por 2, certo? Então no caso aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor novamente, a gente dividindo essa nossa lista aí, ó, a metade dela agora vai ser o número 25. Então lembra que você fez a primeira tentativa e agora você fez a segunda tentativa para descobrir o número 25? Então, ó, tá bem aqui no meio. Então, você fez duas tentativas. No pior dos casos, você teria 25 tentativas. Com a pesquisa binária, agora você tem apenas duas tentativas aí, certo? Viu a velocidade? Se você multiplicar isso aqui, por exemplo, por 1 milhão de elementos, você vai ter uma velocidade computacional muito melhor, né? Imagina, por exemplo, aí num banco de dados, né? Você tem um banco de dados lá que você está montando e você quer pesquisar, por exemplo, se uma palavra aí, né, um login de usuário, ela está presente num banco de dados qualquer. Então, imagina você ter que pesquisar, por exemplo, o meu nome com a letra S, né, para pesquisar aí o nome de usuário. Aí eu tenho que começar da letra A, B, C, D até chegar na letra S. Não, então a gente começa a pesquisar a partir da letra S, né, e vai pesquisando o meu nome a partir dali. Obviamente, a gente falando assim de forma bem grosseira como seria feito. Obviamente, o banco de dados ele é bem mais estruturado, mas o conceito é mais ou menos esse aí, né? E a gente agora vai ver aí, né, como é que a gente implementa essa lista aqui, né, na prática. Bom, para agilizar um pouco aí, eu criei aqui uma lista no Java, onde a gente vai ter 240 mil elementos, né? E a gente vai pesquisar o número de 240 mil. No pior dos casos aí, a gente vai ter que ter no máximo 18 tentativas, né, para verificar se o número 240 mil está presente numa lista de 240 mil, né? Se você fosse utilizar uma pesquisa linear, né, você teria que testar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 240. Você teria 240 mil tentativas. Com uma pesquisa binária, você vai ter apenas 18 tentativas. Então o tempo de resposta é muito maior, certo? Aqui a gente tem os logaritmos aí, né? O logaritmo é basicamente o contrário de exponenciação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 10 na base 2, né? 10 ao quadrado aí vai dar 100, né? 10 vezes 10 100. Aqui é o contrário. O log de 100 aí na base 10 é 2, né? Por quê? 10 ao quadrado é igual a 100. Então, basicamente aí o contrário, certo? Bom, vamos lá então para o Java, né? Então aqui a gente tem um exemplo do algoritmo em Python, certo? Vou descer aqui para baixo, ó. E é basicamente isso aqui, ó. Eu não sou muito aí, né? Um programa em Python, mas dá para a gente entender aqui o que foi feito, certo?
Bom, vamos lá então. Então a gente já tem aqui então o nosso array, né, e também a quantidade de tentativas. O que a gente precisa fazer agora? Eu quero pegar o último elemento da lista. Então vou criar aqui então um item aqui que a gente vai estar pesquisando, certo? E vou dizer que ele vai ser o último elemento aí que eu vou estar pesquisando na nossa lista, né? Aqui no exemplo do livro, a gente tem aqui, ó, baixo e alto, né? O baixo é o início da nossa lista e o nível mais alto aí, né, da nossa lista é o último elemento, certo? Então o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai pegar aqui então o item mais baixo, certo? O item mais baixo vai ser igual a 0 e o nível mais alto vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao tamanho do nosso array aqui, né? Length menos 1, certo? Sempre length menos 1. Então esse aqui é basicamente o nível mais alto. E aqui, ó, a quantidade de tentativas que a gente vai estar aí utilizando. Bom, e a gente vai precisar agora aqui de um while, né? Enquanto o nível mais baixo ele for menor ou igual ao nível mais alto, por que a gente faz essa comparação aqui com o while, né? Porque a gente vai dividir a nossa lista no meio aí, né? Em determinado ponto, o nosso alto aqui, que é o nível mais alto, né? Ele vai ser a metade da nossa lista, né? Ou caso contrário aí, né? O nível mais baixo vai ser o meio. Então a gente vai ter sempre essa alternância aí, certo? Bom, vamos lá então para o Java. Então, enquanto o nível mais baixo ele for menor ou igual ao nível mais alto, o que a gente vai fazer então? A gente vai sempre estar trabalhando aí com o meio, né? Como é que a gente vai calcular o meio de uma lista? Basicamente, o nosso meio vai ser igual ao quê? O nível mais alto mais o nível mais baixo, certo? Dividido por 2, certo? Dividido por 2. E aqui a gente vai ter o nosso chute, né? Aqui, ó, é só para a gente estar descobrindo o index, né? O meio da nossa lista, certo? Aqui é só para a gente estar descobrindo o meio da nossa lista. Agora a gente vai capturar o elemento, né, da nossa lista, que vai ser basicamente aí o chute, né? Então, chute é igual, vamos pegar aqui então o nosso array e vamos informar aqui, ó, o meio, certo? Bem aqui dentro, ó. Então a gente já capturou o index ali, que é o metade da nossa lista, né? E a gente tem esse elemento aqui que a gente vai chutar, né, dentro da nossa lista, digamos assim. Então, né, vou pegar aqui, ó, tentativas. Antes da gente fazer a nossa tentativa aqui, eu vou estar atualizando aqui em mais um, certo? Então, no mínimo aí uma tentativa já foi feita, correto? Bom, então, se o chute, né, ele for igual ao item, no caso aqui 240 mil, esse item aqui, ó, é o que é informado pelo usuário, certo? Então o que a gente já faz? A gente pode dar um break aqui, ó, e terminar de fazer, né, a nossa pesquisa. Então, você concorda comigo que se você chutou, você já acertou o meio, o que você faz então? Você pode parar a pesquisa ali mesmo, não precisa fazer mais nada. Então, no mínimo aí você tem uma tentativa, caso seja o meio, né? Caso contrário aí, né, else if, o que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que pesquisar um nível maior aqui, ó. Então, se o chute for maior do que o item, né, o que a gente vai ter que fazer então? O nível mais alto agora é o que vai ser basicamente aí o meio, certo? Então, se o chute ele for maior do que o item, a gente vai ter que basicamente aí, né, fazer essa troca aí. Então, o nível mais alto ele vai ser igual a o meio mais 1, certo? Caso contrário, else if, né? Caso contrário aí, o chute ele for menor do que o item, a gente vai ter que estar trabalhando basicamente aí com o nível mais baixo, certo? Então, o baixo vai ser igual ao meio mais 1, certo? Então, basicamente pronto aí, ó, o nosso algoritmo, né? A gente fez a primeira tentativa, descobriu que a tentativa está no meio, a gente já para, né, de fazer essa contagem, certo? Essa tentativa. A gente descobriu aqui que o chute ele é maior do que o item, então o que a gente faz? Então, a gente vai pegar do nível mais alto, né? A gente vai dividir por 2 aí, que vai ser o meio, e a gente vai trabalhar com a parte, né, que eu havia falado aqui, ó, certo? Que é o que vem depois do meio da lista, né? Caso contrário, né, a gente vai trabalhar com a parte que vem aqui no meio, certo? Que é o nível mais baixo, que é o nível que começa do lado de cá, certo? Bom, vamos testar aqui então o nosso algoritmo, né? Então aqui tem que dar basicamente aí 18 tentativas, né? Vou voltar aqui para o começo. Ó, 18 etapas aí, ó. A gente vai pesquisar o número 240 mil. E faltou basicamente pegar aqui, ó, colocar o número de tentativas aqui embaixo, ó, só para a gente estar vendo aí. Eu vou deixar esse código fonte aqui, talvez aí no GitHub, né? Então vamos fazer o teste aqui e verificar quantas tentativas houveram. Vou rodar aqui o código.
Então tem que dar no mínimo aí, ó, 18 tentativas, tá vendo, ó? Muito rápido, muito rápido. Vamos pegar aqui agora, ó, vamos trocar esse número aqui, ó, que é o que a gente vai estar pesquisando, vamos colocar aqui 200 mil. 200, 1, 2, 3. Vamos mandar aqui novamente o código. Ó, 14 tentativas, muito rápido. Se você fosse testar isso aqui, você teria que testar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o número 200 mil. Você viu a velocidade que deu? Depois eu vou colocar aqui um código também para a gente testar aí, comparando a velocidade linear com a velocidade binária, né? Vamos colocar aqui então 1 milhão de elementos, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Vamos pesquisar aqui agora na nossa lista aí, ó. 19 tentativas, tá vendo? Vamos pesquisar aqui agora 700 mil. 700, 1, 2, 3. Quantas tentativas? Ó, 18 tentativas. Muito rápido. Então, é basicamente assim que a gente faz a pesquisa binária, certo? Bom, e o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a nossa pesquisa binária e coloquei ela aqui dentro de um método, certo? Para ela ficar um pouco mais dinâmica aí. E aqui, ó, a cada tentativa, eu vou exibir o número de tentativas, beleza? E agora, peguei aqui a mesma pesquisa, com a mesma quantidade de elementos, e vou fazer uma pesquisa linear, né? Também conhecida como pesquisa Boole. A gente vai testar do primeiro elemento até o último elemento no pior dos casos, certo? Então aqui para você ver, ó, pesquisa linear, esse aqui é o código dela, então a gente vai pesquisar elemento por elemento. Eu vou pesquisar o número aí, ó, não vou nem colocar 240 mil para não demorar muito, vou colocar aqui 50 mil. 50, 1, 2, 3, né? Então quantas tentativas aí no mínimo para a gente estar verificando se esse número está presente na lista, certo? Ó, tentativa 12 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, ó, demorou basicamente aí 3 segundos. Vamos colocar aqui então 240 mil. Vamos ver quantos segundos isso aí leva, né? Demora um pouco mais porque eu estou utilizando a instrução aí, vocês têm áudio, certo? Mas essa é a intenção. Ó, tá pesquisando ainda, tá vendo? Ó, a diferença. Aqui é pesquisa linear, pesquisa burra. Então levou aí 16 segundos. Imagina você calculando 16 segundos aí uma rota, por exemplo, né? Vamos pegar aqui agora a pesquisa binária. E também vai rodar o System Out, certo? Ó, vamos rodar aqui. Quantos segundos? 0 segundos, certo? Tem alguns milissegundos aí, mas praticamente em 0 segundos. Você viu a diferença de 16 para 0? Então, né? Por isso que é importante você estar estudando esse tipo de coisa aí, certo? Obviamente é um tipo de estudo aí que você vai estar estudando, né? Com base nas suas necessidades. Você não vai ficar estudando isso aqui todo dia, né? Mas é importante você conhecer principalmente aí, né, alguns dos principais algoritmos, certo? Para estar programando aí, né, um pouco melhor, criando código um pouquinho mais rápido, beleza? Bom, é isso aí, o vídeo ficou extremamente longo, eu sei, mas é a única forma de eu conseguir explicar aí, né, para quem quer aprender, obviamente, né, quem tem interesse, de uma forma que eu consiga passar aí, né, o conteúdo de uma forma um pouco mais didática, digamos assim. Bom, é isso aí, então, até o próximo vídeo, valeu!